Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Prof também está bem. E hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje, iniciando com a apostila 3, certo? Então, vamos pegar lá a apostila 3 de matemática, lá na página 71. Então, a prof vai colocar a apostila aqui para nós acompanharmos juntos a apostila 3 de matemática. Conteúdo novo, gente. Então, vamos lá. Página 71 da apostila 3, números decimais. Então, vamos ver o que são os números decimais. Então, vamos lá. Os números que aparecem em destaque nas manchetes da abertura são chamados de número decimais e são utilizados para representar quantidades não inteiras, quer dizer, partes deles. A manchete que está dizendo é aqui, ó. Podem olhar aqui, ó, lá na capa de abertura, que nós temos os números ali em vermelho, que eles são números decimais, certo? Que são números que não são inteiros. Esses números são representados com vírgula. Eles apresentam posições decimais e são chamados de números racionais. Podemos compreender melhor o significado desses números utilizando os valores do sistema monetário brasileiro, quer dizer, o nosso dinheiro. Para representar 2,15, podemos utilizar duas moedas de R$1, ó, que está aqui, uma moeda de 10 centavos e 5 moedas de 1 centavo. Então, olha lá, ó. Como é que eu falo esse número aqui? Quanto que eu tenho em dinheiro? R$2,15, certo? Ó, tudo divididinho, ó. Estão vendo, ó? O centavo é a centésima parte do real. Logo, podemos representar cada centavo com relação ao real usando a fração 1/100. Olha lá, 1/100, que é 1/100. Na quantia 2,15, a parte decimal é igual a 0,15. Podemos representar 15 centavos por meio da fração, ó. 15 centésimos, ó. Certo? Então, o 15 daqui, ó, é essa partezinha aqui, ó, que aparece depois da vírgula, certo? Os números decimais também são utilizados para indicar muitas medidas. Observe na imagem a seguir a medição de um mesmo comprimento representada de duas maneiras. Então, tá aqui, ó. Ó, esse carro aqui tem 4,7 metros ou 470 centímetros. Podemos concluir que 4,7 metros é igual a 470 centímetros, pois 1 decímetro de metro é 1/10, 1/10, ó, de metro, ou 0,1 metro. 1 centímetro igual a 1/100 de metro. 1/100, ó, ou 0,01. 1 milímetro igual a 1 milésimo de metro. 1 milésimo aqui, ó, 1000, ou 0,01 metros, certo? Então, por que a gente fala que décimo é décimo? Porque é com 10 embaixo, ó. Centésimo é com 100 embaixo. Milésimo é com 1000 embaixo. Nas manchetes da página de abertura, alguns números decimais representam medidas de tempo, velocidade e distância. No caso da distância, podemos pensar que uma unidade é 1 metro. Os décimos são os decímetros e os centésimos são os centímetros, certo? Por exemplo, em 2,45 metros, o número 2 representa 1 metro, ó, porque ele está antes da vírgula, ó. 2 metros.
O 4 representa os decímetros. E o 5, os centímetros. Né? Se a gente for colocar na tabelinha de metro, decímetro, centímetro, milímetro, aqui é a mesma coisa, certo? Os números decimais no quadro de ordem. Gente, a gente aprendeu, olha só, na sala de aula, o quadro posicional, a gente aprendeu das classes das unidades, as classes dos milhares, a classe dos milhões, certo? Essa toda aqui, até a classe das unidades, é a parte inteira, certo? Só que o que a gente não vê é que nós temos mais uma parte depois da classe das unidades, que é a parte decimal, certo? Então, nós temos aqui, ó, acabamos aqui. Quando a gente aprendeu, a gente acabou aqui, ó, certo? Só que, na verdade, nós temos mais uma parte, que é a parte decimal, ó, que fica depois, que fica por último mesmo, certo? Que tá aqui, ó, certo? Ó, as vírgulazinhas, ó, certo? Então, a gente pode observar aqui que a gente está representando os números decimais da abertura do capítulo, lá na abertura que tem aqueles números em vermelhos, no quadro de ordens, está aqui o quadro de ordens, certo? Ampliando o sistema de numeração decimal para representar as partes dos inteiros. Então, quando a gente tem lá a classe final do que a gente aprendeu, que é a classe das unidades, até a unidade aqui, os números que vêm aqui, ó, são inteiros. Aí nós temos mais a parte decimal, que é a parte que não é inteira, certo? É o restinho que sobra nos números. Podem ver que nós temos uma vírgula aqui já depois da parte, da parte inteira, certo? Por isso que nós falamos 2 inteiros e 45 centésimos, certo? Porque, ó, décimos, centésimos, milésimos, certo? Então, vamos entender um pouquinho melhor. Representando os números decimais. Para representar um número decimal, podemos imaginar que a placa do material dourado representa uma unidade. Aqui, ó, uma unidade onde ela tem 100 quadradinhos, ó, certo? Representa uma unidade. Cada barra, aqui, ó, 1/10, certo? De unidade. E cada cubinho, 1/1000. Então, vamos lá. 2 inteiros mais 3 décimos mais 5 centésimos. Olha lá. Dá igual a 2,35. Então, 2 inteiros e 35 centésimos. Com isso, podemos representar números decimais. Então, olha só, R$1, uma unidade. 10 centavos, 1/10. 1 centavo, 1 centésimo. Podemos também considerar o real como sendo nossa unidade. Então, olha lá, 3 unidades mais 2 décimos mais 4 centésimos, igual a 3 inteiros e 24 centésimos. Usando essa mesma ideia, podemos representar números decimais como pensando em valores monetários, certo? Então, vamos lá. O número 180 inteiros e 72 centésimos pode ser lido como, eu já li, né, gente? 180 inteiros e 72 centésimos. O número 33,71 pode ser lido como 33 inteiros, 7 décimos e 1 centésimo. Também pode ser lido assim, certo? Ou 33 inteiros e 71 centésimos. Também pode. O número 2,45 pode ser lido como 2 inteiros, 4 décimos e 5 centésimos. Nos preços cobrados pelos combustíveis nos postos de abastecimento, é comum termos mais de 2 casas depois da vírgula. Essa terceira casa depois da vírgula representa os milésimos. Por exemplo, o número 3,069, ele tem 3 unidades depois da vírgula, ó. Certo? Ó, 1,
2, 3. Ele tem 3 unidades. O décimo, que é o 0, o 6, que é o centésimo, e o 9, que é milésimo. Podemos representá-lo no quadro de ordens da seguinte forma. Olha lá, ó. Casa dos milhares, classe das unidades, que é a parte inteira, e aqui a parte decimal, ó. 3,069. Certo? A parte depois da vírgula é toda a parte decimal. Então, a gente fala diferente, a gente identifica diferente, certo? Podemos ainda compor e decompor números decimais de diversas maneiras. O número 3,069 pode ser escrito como 3 mais 0,0, ou ainda 3 mais 0,06 mais 0,09. Como podemos decompor o número decimal 2,45? Então, olha lá, uma maneira pode ser na malha quadriculada. Observe como, ó, 2 inteiros, ó, e eu pinto 45 quadradinhos, certo? Por que ele fica centésimos? Porque eu tenho 100 quadradinhos aqui, certo? Então, eu peguei 45 quadradinhos de 100, certo? Por isso que sobrou esse restante aqui. Então, eu pintei 2 inteiros, que tá lá, ó, o número, ó, 2, vírgula. Então, o 2 que está antes da vírgula, ele é a parte inteira, tá aqui. E o 45, eu vou pintar 45 de 100 quadradinhos que tá ali, ó. Certo? Por isso que ele fica centésimos, porque o quadrado aqui tem 100 quadradinhos. Bom, gente, a gente tem aqui a lição de casa, certo? Então, vocês vão fazer a parte de mão na massa. Essa parte, ela vai até o exercício 5, certo? Então, aqui, ó, já tem a parte colorida, eu vou colocar o número decimal aqui, igual esse daqui, ó. Certo? Desta forma. Número decimal é aquele que tem a vírgula, certo? De todas essas figuras. Quando chegar no 2, vocês têm o material de apoio, certo? Lá na página 13, ó. Então, vocês têm lá vários quadradinhos iguais a esses aqui, ó. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que pintar essa quantidade aqui, ó. Tipo, vão pintar um inteiro e 3 no outro. Só 3. No outro, vocês vão pintar um inteiro e 0,3. O que é 0,3? Lembrar que é um inteiro e 3 centésimos. Certo? Então, aumentam um pouquinho. Certo? Vocês vão pintar lá. O 3, o que é? Lembrando daqui, 3 décimos, olha lá. Certo? Então, vocês vão pintar um quadrado inteiro e 3 barrinhas para mostrar que ele está no décimo, certo? Ó, o 0,3 não, desculpa. 1,3, né? Um inteiro, vocês vão pintar um inteiro e 3 décimos. Então, 3 décimos, qual que é? Ó lá, ó, vamos olhar. 3 barrinhas, certo? Então, eu vou ter que pintar 3 barrinhas do outro quadrado. Aí, vou pegar aqui 1 inteiro e 3 centésimos. Então, eu vou pintar 1 inteiro e 3 centésimos, o que é? Só 3 quadradinhos. Sempre lembrando na figura ali de cima. Ó, qual que é o centésimos? Tá aqui, ó. Então, vou pintar 1, 2, 3 centésimos. Certo, gente? Essa é a lição de casa que vocês têm que fazer. Certo? Bom, a prof vai explicar mais. Deixa eu tirar aqui. A prof vai entrar mais em detalhes desse. A gente só tinha que iniciar a apostila para vocês fazerem, porque aí a prof vai indo explicando passinho por passinho, certo? A gente vai ter que entender como é que fica tanto zero antes depois da vírgula, então a prof vai explicar isso, certo? Mas vamos com calma, vamos fazer os exercícios, vamos ver como é que a gente faz, porque aí a gente vê se a gente entende ou não o assunto, certo? Então, gente, era isso que a prof queria começar a explicar para vocês,
certo? Não se preocupe que no próximo vídeo a prof vai se aprofundar mais para poder ir explicando mais, certo? Eu tinha que passar isso para que realmente vocês tivessem dúvidas para a prof poder começar a explicar passinho por passinho, certo? Então era isso. Beijos para todos e até o nosso próximo vídeo.